Oi, gente, vamos começar a correção da listinha de exercícios que foi passada na segunda-feira. A primeira questão, a gente tinha duas retas concorrentes, né, que se cruzavam a um certo ponto, e ele dava para a gente alguns ângulos, né? Ele fala que esse ângulo aqui é 15x menos 45 graus, esse ângulo desse pedacinho vale y, e esse ângulo aqui vale 12x menos 15 graus. A gente sabe também que quando a gente tem duas retas concorrentes, a gente tem o que a gente chama de ângulos opostos pelos vértices, pelo vértice, né? Ou seja, esse ângulo aqui, ó, que eu estou pintando de amarelo, é congruente a esse, possui o mesmo valor. Por quê? Porque eles são opostos por esse vértice aqui. Do mesmo jeito que esse ângulo aqui, y, é congruente a esse outro aqui, que não tem nome, poderia ser qualquer outra letra ou um valor, né, que a gente vai encontrar. E a questão fala o seguinte, ele quer saber quanto que vale x e quanto vale y para essa situação aqui, tá? Primeira coisa, se a gente sabe que esse ângulo é congruente a esse, o que a gente vai fazer? Vamos igualar esses dois valores. Então, a gente tem que 15x menos 45 graus vai ser igual a esse valor aqui, porque os ângulos são congruentes. 12x menos 15 graus. Então, vamos resolver essa equaçãozinha, tá? Letra para um lado, número para o outro. Então, a gente vai pegar esse 12x e passar para lá, e o menos 45 vai para o lado direito. Desse lado, a gente vai ficar com 15x. Aqui era mais 12, positivo, menos 12. É igual a menos 15 graus, que eu tinha aqui. 45 é o número que está subtraindo, ele vai para o outro lado, somando. Mais 45 graus. 15x menos 12x dá 3x. E 45 graus menos 15 graus dá 30 graus. Esse 3 é um número que está multiplicando o x. Então, ele vai para o outro lado, dividindo. Então, a gente vai ficar com x, que é igual a 30 graus, dividido por 3. Logo, x vai ser igual a 10 graus. Então, a gente já sabe o valor de x. Ele vale 10 graus. Agora, a gente tem que achar o valor de y. Para isso, a gente vai primeiro substituir esse valor que a gente encontrou em uma desses dois ângulos aqui, para achar o valor real desse ângulo. E depois a gente vai procurar quanto que vale o y, tá? Primeira aqui, ó. Vamos utilizar essa primeira. Eu tinha aqui 15x menos 45 graus é o valor desse ângulo aqui. Só que eu descobri agora quanto que vale o x. O x vale 10. Então, vai ficar 15 vezes 10 graus menos 45 graus. É o valor desse ângulo que está em amarelinho. Tanto esse quanto esse aqui. 15 vezes 10 dá 150. Menos 45 graus. E 150 graus menos 45 graus dá 105 graus. Ou seja, esse ângulo aqui e esse ângulo aqui, ambos, no total, vão valer 105 graus. Agora, a gente quer achar o valor de y. Vamos ignorar esse pedacinho aqui, ó. O que a gente tem? Bora lá. Esses dois ângulos aqui são suplementares. O que isso quer dizer? Que se eu somar o valor desse ângulo mais o valor desse ângulo aqui, a gente tem que ter 180 graus, né? Então, vamos lá. A gente já sabe que esse ângulo aqui, que está em amarelo, vale 105 graus. Se eu somar os 105 graus com o valor do y, eu vou ter que achar 180 graus. Por quê? Porque esses ângulos são suplementares. Então, vamos lá. 105 vai para o outro lado. Y é igual a 180 graus menos 105
graus. Logo, y é igual a 75 graus. Ou seja, a gente encontrou o valor tanto de x quanto de y. Esse ângulo agora aqui é de 75 graus. Então, a resposta ficaria x igual a 10 graus e o y é igual a 75 graus. Bom, vamos para a correção da questão 2. Nós temos aqui essa figura, onde esses ângulos aqui são ângulos complementares. Ou seja, a soma deles tem que dar 90 graus, que é o total aqui. E ele quer saber o valor de x. Então, vamos somar eles. Então, vai ficar x mais 40 graus mais 3x mais o x menos 10. E o total a soma desses ângulos tem que dar 90 graus, que é o ângulo reto aqui. Então, a gente tem x mais 3x mais x dá 5x. 40 menos 10 dá 30 graus. Que é igual a 90 graus. Vou tirar esse 30. Se ele está somando, ele vai para o outro lado, subtraindo. Menos 30 graus. 5x é igual a 60 graus. 90 menos 30 é 60. 5 está multiplicando. Ele sai daqui e vai para o outro lado dividindo. Então, vamos passar para lá. X vai ser igual a 60 dividido por 5. E 60 dividido por 5 dá 12 graus, né? Ou seja, a resposta dessa questão seria o quê? X é igual a 12 graus. Vou pular agora para a questão 5 e depois a gente volta nas outras, tá? Também temos que descobrir aqui quanto que vale o valor de x. O que a gente tem de dado? A gente tem que a soma de vários ângulos vai dar esse total aqui, ó. Que seria a quantidade de ângulos na circunferência. A volta completa daria 360 graus. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai somar cada um deles e igualar a 360, que é o valor que representa a soma de todos eles. Então, ficaria 85 graus mais 40 graus mais 4x mais 13x mais 5 mais 6x. E a gente sabe que a soma de tudo isso aqui tem que dar 360 graus. Então, vamos lá, vamos juntar aqui. 4x mais 13x. 4x mais 13x dá 17x. 17x mais 6x vai dar 23x. Vamos somar os ângulos. 85 mais 5, 90 graus. 90 mais 40 dá 130 graus. Isso aqui tem que ser igual a 360 graus. Vamos passar o 130 para cá. Vamos para cima. Então, ficou 23x vai ser igual a 360. Esse número que está somando, ele vem para o outro lado subtraindo. Menos 130 graus. Então, a gente tem que 23x vai ser igual a 360 menos 130. Que dá 230 graus. Esse 23 é o número que está multiplicando x. Vou tirar desse lado e vai para o outro lado. E ele vai como? Dividindo. 230 graus dividido por 23. E 230 dividido por 23 dá 10. 10 graus. Ou seja, o valor de x, para que isso aqui aconteça, tem que ser 10 graus. Se eu quisesse achar o valor desse ângulo aqui, ia ficar 4 vezes 10 graus, que dá 40 graus. Se eu fosse achar esse valor aqui, 13 vezes 10 mais 5.
13 vezes 10, 130. 130 mais 5, 135 graus. 6 vezes x, só que o x vale 10. Então, ficaria 6 vezes 10, que é igual a 60 graus. E o restante a gente já tem. É isso. Para continuar. Agora, a gente vai ter duas retas paralelas. Essa e essa, cortada por uma transversal. As retas paralelas, o RS, são retas que vão para o infinito, elas nunca vão se encontrar, tá? Cortada pela transversal. Vamos analisar os ângulos. Vamos começar só pelo ângulo de cima. Pelos ângulos formados por esse pedacinho aqui, que nem a gente estava vendo antes. Esse ângulo X é oposto pelo vértice desse outro ângulo aqui, ó. Que tá em amarelinho. Tudo bem? E esse ângulo aqui, que tá em azul, é oposto pelo vértice desse ângulo aqui. Beleza? Bora analisar esse pedacinho aqui embaixo. Esse ângulo aqui é oposto pelo vértice desse ângulo, então eles têm o mesmo valor. E esse ângulo aqui é oposto pelo vértice desse outro ângulo aqui, ou seja, eles também têm o mesmo valor. Bora lá. O que a gente tem aqui? A gente tem os ângulos internos. Quem seriam os ângulos internos? Os que estão entre as duas retas paralelas. Aqui a gente tem um ângulo interno, aqui a gente tem outro ângulo interno e ângulo interno. Quem seriam os ângulos externos? Os ângulos externos são aqueles que estão para fora das retas paralelas. Esse aqui é um ângulo externo, esse é um ângulo externo, esse é um ângulo externo e esse é um ângulo externo. Então, bora lá. O que a gente pode comparar agora desses ângulos? Esse ângulo, que é o oposto desse aqui, tem o mesmo valor. E esse ângulo, que é o oposto desse aqui, também tem o mesmo valor. Esse ângulo, o x, e esse ângulo aqui, são correspondentes, eles também têm o mesmo valor. Eu poderia até colocar o valor aqui, ó, x. Aqui também, se eles são opostos pelo vértice, aqui valeria x também. Esse ângulo, 2x mais 30 graus, corresponde a esse ângulo aqui, ó. Também poderia falar que aqui em cima seria 2x mais 30 graus. E ele é oposto pelo vértice desse aqui, que eu poderia também chamar de 2x mais 30 graus. Mas vamos analisar. Isso aqui basta pra gente achar o valor de x. O que a gente sabe? Esquece essa parte de cima, vamos analisar só essa aqui embaixo. O ângulo que está em rosa e o ângulo que está em laranja, eles são suplementares, ou seja, a soma deles tem que dar 180 graus. Então, a gente vai partir disso aí. Então, a gente sabe que x mais... Peguei o x e somei com 2x mais 30. Isso aqui, a soma desses ângulos aqui, tem que dar 180 graus. 30 tá somando, vai para o outro lado subtraindo. X mais 2x, 3x. 180, o 30 que estava somando, veio para cá subtraindo, menos 30 graus. Vamos lá. Então, eu tenho que 3x é igual a 180 graus menos 30 graus, dá 150 graus. 3 é um número que está multiplicando x. Se eu quero tirar ele daqui, ele vai para o outro lado com a operação inversa. Se está multiplicando, ele vai dividindo. E 150 dividido por 3 dá 50. Ou seja, o valor de x, para que essa situação ocorra, x teria que valer 50 graus. Tá lá. A questão 4 lhe dá duas retas paralelas, a reta R e a reta S, e uma reta transversal a elas. Ele fala o seguinte, que a medida do ângulo alfa, ou seja, o valor desse ângulo, é o triplo do valor deste ângulo. E ele quer saber quanto que vale alfa menos beta, tá?
Então, bora lá. Primeira coisa que a gente pode ver é que esse ângulo beta corresponde a esse ângulo aqui, ó. Eu posso falar que ele é beta também. Outra coisa que ele falou pra gente é o quê? Que a medida do ângulo alfa é o triplo da medida do ângulo beta, ou seja, o valor do ângulo alfa é igual a 3 vezes o valor do beta. A medida do alfa é o triplo do beta, né? Então, vamos substituir esse alfa aqui por 3 beta. O que a gente sabe desses dois ângulos aqui? Que eles são suplementares, ou seja, a soma deles dá 180 graus. Então, se eu somar 3 beta mais beta, eu sei que isso aqui vai ter que dar 180 graus. Então, eu sei que 3 beta mais beta tem que dar 180 graus. Então, bora lá. 3 beta mais beta, 4 beta. Dá igual a 180 graus. Beta vai ser igual a 180 dividido por 4. Beta, então, vai ser igual a 45 graus. Ou seja, eu descobri o valor de beta, que ele vale 45 graus. Agora, a gente vai achar o valor de alfa. Quem é alfa? A gente sabe que alfa é 3 vezes o valor de beta. Só que o beta a gente já tem. O alfa é 3 vezes o valor de beta, que é 45 graus. Logo, o alfa vai ser igual a 135 graus. Aí a pergunta final é a seguinte, ele quer saber quanto que seria alfa menos beta. O valor de alfa menos o valor de beta seria 135 graus menos 45 graus. Isso aqui dá exatamente 90 graus. Essa aqui seria a solução desse problema. Vamos na questão 6. Ele fala o seguinte, duas retas paralelas são cortadas por uma reta transversal, que formam ângulos colaterais externos, cujas medidas em graus são dadas por 3x mais 20 graus, e a outra por 2x menos 15 graus. Então, esses aqui são os ângulos colaterais externos. Então, vamos lá. Só para a gente relembrar. Quem são os ângulos internos e quem são os ângulos externos? Ângulos internos são aqueles ângulos que a gente encontra entre as duas retas paralelas. Ou seja, eu poderia falar que esse ângulo, esse e esse são ângulos internos, porque eles estão entre as paralelas. Quem seriam os ângulos externos? Os que estão do lado de fora. Esse são ângulos externos, esse e esse. O que seria um ângulo colateral externo, né? Ângulos colaterais vêm dizer do mesmo lado. Então, vamos pegar, por exemplo, esse lado esquerdo aqui. Então, ele fala que esse ângulo aqui e o lateral externo, esses dois são ângulos colaterais externos. Então, vamos chamar um de 3x mais 20 e o outro de 2x menos 15. Sabe que esse ângulo corresponde a esse ângulo aqui, ou seja, eles têm o mesmo valor. Se esse ângulo corresponde a esse aqui, eu posso falar que esse ângulo aqui tem 3x mais 20 graus também. Agora, a gente vai analisar esses dois. A gente sabe que este ângulo mais este ângulo, que forma esse pedacinho todo aqui, equivale a 180 graus, porque eles são ângulos suplementares, tá? Então, a gente vai partir daí. Então, a gente sabe que 3x mais 20 graus, somado com 2x menos 15 graus, tem que dar o total desse ângulo aqui, que dá 180 graus. 3x
mais 2x dá 5x. 20 menos 15 dá 5, que tem que ser igual a 180 graus. Esse 5 que está somando, ele vai para o outro lado subtraindo. Então, a gente vai ficar com 5x, que é igual a 180, menos 5. Então, 5x vai ter que ser igual a 175 graus. Quero achar o valor de x. O 5 está me atrapalhando. Se ele está multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo. Então, a gente vai ficar com 175 dividido por 5. E 175 dividido por 5 dá 35 graus. Ou seja, a gente sabe que o valor de x agora é 35 graus. E ele quer saber qual que é a medida dos ângulos, né? Então, quanto que vale esse ângulo aqui e quanto que vale esse ângulo aqui? Então, o primeiro ângulo que a gente tem é o 2x menos 15. O segundo ângulo, vou considerar esse aqui, 3x mais 20 graus. Só que a gente já sabe quanto que vale o x agora. Ele vale 35. Então, a gente vai substituir no lugar do x o 35, né? Lembrando que entre um número e uma letra é sempre uma multiplicação. Então, eu tenho 2 vezes 35 menos 15. Primeiro multiplicação, 2 vezes 35, 70. 70 menos 15, 55 graus. Nesse aqui, se eu for substituir o valor no outro ângulo que a gente tem. Então, vai ficar 3 vezes 35 mais 20 graus. Então, vamos lá. Primeira multiplicação, 3 vezes 35 dá 105. Mais 20. 105 mais 20 dá 125 graus. Tudo bem? Então, a gente sabe que um ângulo, então, equivale a 55 graus e o outro ângulo equivale a 125 graus. A questão 7 é semelhante à questão 4. Só que, em vez de A e B, a questão 4 utilizava alfa e beta, tá? Mas vamos refazê-la aqui. A medida do ângulo B é o triplo da medida do ângulo A. Ou seja, o B corresponde a 3A. E a gente sabe que esse ângulo A corresponde a esse ângulo aqui também. Eles têm o mesmo valor, né? Então, a gente sabe que se eu somar esse com esse, vai dar esse ângulo total, que isso aqui dá 180 graus. Então, a gente sabe que 3A mais A tem que dar 180 graus. Aqui, a gente acha o valor do A. 3A mais A, 4A, que é igual a 180 graus. 4 está multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo. 180 graus dividido por 4, o A, então, vai valer 45 graus. Quanto que vai valer o B? A gente sabe que o B é 3 vezes o valor de A. Mas a gente acabou de achar o valor de A. Então, o B vai ser 3 vezes 45. E 3 vezes 45 vai dar 135 graus. Então, a gente tem aqui o valor de A mais B. Aí ele perguntava, quanto que é B menos o A? Então, a gente vai pegar 135 e subtrair o valor de 45 graus. E isso corresponde a 90 graus. Seria a resposta do problema. Vamos lá, a gente tinha as duas retas paralelas, cortada por uma transversal. Esses ângulos aqui, esse aqui vale 2x, esse 4x, esse 120 graus e esse aqui vale B. A questão quer saber quanto que vai valer esse ângulo B. A gente sabe que esse ângulo aqui e esse ângulo aqui são iguais, né? Então, a gente vai partir daí, para depois trabalhar com o restante. Então, a gente sabe que, então, 2x mais 4x vai ser igual aos 120 graus. 2x mais 4x, 6x. Isso aqui vai ter que dar 120 graus.
6 está multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo. Então, aqui desse lado, a gente vai ficar com 120 dividido por 6. E 120 dividido por 6 dá 20 graus. Ou seja, a gente sabe, então, que o valor de x é 20 graus. Vamos colocar o valor em graus aqui em cima. Então, esse aqui seria 4x, é 4 vezes 20. Então, isso aqui dá 80 graus. Esse aqui, que é 2x, seria 2 vezes o 20, que é igual a 40 graus. A partir desse ângulo aqui, a gente pode achar esse valor aqui. Vamos supor que a gente tem uma reta continuando para cá. A gente pode falar que esse ângulo aqui, que é 80 graus, corresponde a esse ângulo aqui, ó, que também seria de 80 graus, certo? Então, se eu pegar esse ângulo mais esse ângulo aqui, teria que dar 180 graus. Ou seja, se eu pegar os 80 graus mais o ângulo B, que a gente está procurando, a gente tem que achar 180 graus. 8 dividido nada, subtraído por 80, o B equivale a 100 graus. Essa seria a resposta. Exercício. Belezinha? Até mais, gente.